antes de começar, eu queria aqui saudar todos os presentes, na pessoa do meu amigo, deputado federal Leônidas Cristino, que sempre prestigia as questões municipais, por ter sido prefeito durante 8 anos, da minha querida Sobral, né? E em nome dele, do presidente do Conselho Federal de Administração e do Leonardo Macedo, presidente do Conselho Estadual, do Conselho Regional, e do Rogério Cristino, que é conselheiro da... Saudar a eles e a todos os prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, aqui vai o meu abraço. Eu quero fazer uma menção especial ao doutor Vigílio Freire. Doutor Vigílio, por favor, se levante aí para as pessoas. O doutor Vigílio é o coordenador da ouvidoria do TCM. Do TCE, desculpe. De vez em quando eu vou trocar isso aqui, tá? Afinal, foram 20 e poucos anos lá, né? Então, o doutor Vigílio é o coordenador da ouvidoria, é a pessoa que está lá no dia a dia para atender as questões relativas à ouvidoria. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma questão sobre essas questões aí, o doutor Vigílio está lá para atendê-los e responder a qualquer indagação. Mas eu fiz uma... Na verdade, esse manual está no site do TCE, tá? Ele chama Transição Responsável, é o Manual de Orientação para a Transição Governamental Municipal. Ele foi instituído por uma portaria do presidente Valdomiro Távora, e ele traça não seria um roteiro, né? Ele chama a atenção para alguns pontos que devem ser levados em consideração. O primeiro ponto que eu levo em consideração é o seguinte: as pessoas acham, os prefeitos e secretários, acham que a transição é importante só para quem está assumindo. Mas a transição é tão ou mais importante para quem está saindo. Muito simples isso. Você tem que mostrar a verdade do que você está entregando. Pode, mas é porque eu preciso de apoio. Tá, então, assim, essa questão é uma questão muito sutil, né? Sob pena de quem está entregando, de quem está recebendo, dizer diferente do que foi entregue, né? Então, todos nós temos, todos os prefeitos, ex-prefeitos, prefeitos eleitos, têm que ter isso em mente. É importante para o eleito, mas é importante para o que está saindo. Histórias são várias de relação, que botou açúcar dentro do motor dos carros, que de propósito sucateou, tudo e tal. Essas pessoas que fazem isso, elas estão fazendo contra elas mesmas. Porque nenhum prefeito que vai assumir vai deixar de relatar o que recebeu de bom e de ruim. De bom até menos, né, se for a oposição. Mas de ruim com certeza. Então, quer dizer, esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que ficar em mente de todos, tá? Eu acho que, assim, uma transição eficiente e responsável é capaz de fornecer todas as informações necessárias ao novo gestor para a manutenção das atividades, que é importante. Quer dizer, a administração pública, ela não é uma questão pessoal, tá? Ela é uma questão de governo, ela é uma questão que tem que ter continuidade. E cada informação que se passa corretamente, ela vai fazer com que o governo municipal continue, como dizem os outros, em céu de brigadeiro. Então, eu acho que existem alguns princípios citados aqui, que são citados até no artigo 37 da Constituição, que são a colaboração entre o governo o governo atual e o governo eleito, que é o que eu coloquei, a transparência da gestão pública, o planejamento da ação governamental, a continuidade do serviço prestado à sociedade, a supremacia do interesse público, a boa-fé. Isso é um dos pontos importantes.
tanto de quem entra como de quem sai. A boa-fé e a executoriedade dos atos administrativos. Isso é importante. Tá? A primeira questão é a questão da instituição da equipe de transição. Eu acho que algumas posições são importantes nessa equipe de transição. Primeiro, é necessário que nessa equipe tenha um administrador, um advogado, um contador, um médico ou alguém da área de saúde e um professor. Essas duas, elas representam o grosso, né, a maior parte do que diz respeito à gestão municipal. E os outros três são exatamente o tripé dos negócios administrativos, contábeis e jurídicos. Eu acho que a equipe de transição tem que ser montada com pessoas com conhecimento e muito mais. O prefeito que está saindo tem que indicar uma pessoa, às vezes a oposição ganhou a eleição, então o prefeito que está saindo tem que indicar uma pessoa que seja de carreira do município, muitos deles é um pouco difícil de colocar isso daí, do tamanho dos municípios, e que conheça a administração e que não tenha atritos políticos. Porque se botar gente que tem atrito político, não vai sair nada, quer dizer, vão acabar brigando, não vão acabar. Então, a escolha da equipe de transição é de suma importância no bom andamento desse trabalho. O sistema de controle interno municipal é aquele que mune a equipe que está entrando de informações. A instituição desse sistema de controle interno é muito importante. Eu tenho uma posição pessoal, que às vezes eu discuto bastante essa questão, de que se poderia ser terceirizado ou não o controle interno. Eu, particularmente, já deixei claro que eu acho que pode fazer. Existem grandes profissionais que podem fazer isso, e nem todos os municípios têm condição de ter um controle interno feito totalmente por servidores. Eu acho que é importante que tenham servidores de carreira no controle interno, mas é importante que o controle interno funcione independente de quem está lá. A questão da preservação e registro de documentos. Isso é outro ponto que eu aqui listo, dentre os 8 que eu listei, de suma importância. Tem que ter os arquivos organizados, se não tem, que passe a ter, para poder facilitar essa tão sonhada continuidade administrativa. A relação de projetos, de programas, projetos e atividades. É necessário que quem está entrando tenha conhecimento daqueles projetos, programas e atividades. Sob pena de que muitas das verbas, principalmente as verbas de investimento, são transferidas do governo estadual, da administração do governo estadual, do governo federal, e que nem sempre são concluídos ao final da gestão, eles continuam na outra gestão. Então é necessário que a gestão que está assumindo continue com aqueles projetos e tenha conhecimento. Para continuar, precisa ter conhecimento deles. Esse é o outro ponto de suma importância. A situação financeira do município. Como é que está a arrecadação, como é que estão as contas a pagar, as contas a receber, os impostos a receber, a questão da dívida ativa, essa dívida ativa, coitada, tão mal entendida, principalmente nos municípios, quer dizer, municípios que conseguem cobrar 1% da dívida ativa são festejados. É muito ruim a performance da cobrança da dívida ativa, a não ser nos grandes municípios. Tá? Alguns municípios já têm realmente uma situação de cobrança da dívida ativa bem estruturada. Então, a situação financeira é muito importante que o gestor que entra tenha conhecimento e o que saia dê conhecimento até mesmo
como eu disse lá no começo, para não ser mal entendido e mal interpretado. A questão dos bens, os bens permanentes. Os senhores, a importância dessa questão dos bens permanentes, quer dizer, até o Estado do Ceará não tem um controle, ou não tinha, evidentemente é uma luta de todos os governos para se ter o controle dos bens patrimoniais do Estado. Na União nem se fala, a União não sabe o que tem. Então é importante que os bens patrimoniais dos municípios estejam registrados e sejam reavaliados. Existem equipes especializadas nessa questão da reavaliação dos bens, que poucos municípios fazem isso, né? Porque às vezes você tem um bem que está valendo muito mais do que o valor nominal dele, e isso daí, os contadores sabem disso, né? Isso daí prejudica os balanços. Prejudica os balanços até nessa questão de empréstimos. A área de pessoal, o que eu diria o grande calcanhar de Aquiles das administrações municipais. Tanto pela falta de capacitação, isso daí nós administradores temos um papel muito importante em estruturar essas áreas de pessoal, fazer com que as administrações públicas sejam profissionalizadas, né? E isso daí tudo de olho em duas questões principais. Para quem sai, de olho no aumento dos gastos públicos nos últimos 180 dias e na questão do comprometimento da receita com o pessoal. E isso é um ponto que tem feito com que muitas contas de prefeitos sejam desaprovadas. Tanto porque não tem um esforço o bastante para uma boa arrecadação, como também existem muitos, são contratados muitos servidores, às vezes até sem necessidade, né? Mas a gente sabe que isso daí são questões que cada um tem que analisar. Essa questão da despesa de pessoal, né, é importante, né? As proibições de aumento nos últimos 6 meses do governo, né? Governo que sai, isso é proibido, e isso daí pode, inclusive, gerar a desaprovação de contas. Essa questão de pessoal é uma questão muito importante que todos têm que ficar de olho nisso. Aspectos relacionados que eu já falei dos projetos, e aqui eu falo especificamente das questões das obras públicas. Não são poucos os municípios que o gestor que assume por não ter iniciado a obra, ele sucateia aquela obra e não dá continuidade a ela. Eu acho que isso daí é uma coisa que tem que ser visto, tá? Porque se a obra foi iniciada, ela tem que ser concluída, até mesmo porque muitas vezes tem recurso alocado para isso daí, né? E não importa se quem começou foi o outro, de qualquer maneira, eu acho que se for em benefício da população do município, é importante que seja concluída. Então, tem um aspecto com relação à pandemia, tá? Que é um aspecto contemporâneo, que, como os meus antecessores aqui que fizeram intervenção, principalmente o nobre presidente do Conselho Federal de Administração, a pandemia, esse flagelo desse Covid, ele veio dar uma mexida em tudo. E a mexida que ele deu nas administrações públicas municipais foi muito grande. Muito grande. Ao ponto de suspensão das aulas, né? E aí eu chamo a atenção para um ponto. O transporte escolar, já que os estudantes não estão indo para as aulas, pode ser suspenso. Eu falo disso daqui porque está falando especificamente, porque foi uma dúvida lá no começo muito grande. Pode sim, ele pode ser suspenso. Se o serviço não é prestado, a lei de licitações e contratos, ela permite que aquele contrato seja suspenso até que o motivo da suspensão cesse, né? Já que os alunos não estão indo para a escola. Merenda escolar.
Merenda escolar, eu acho que não deva ser suspenso. Por quê? A gente conhece a realidade municipal. Isso é muito importante. Eu modéstia à parte, nesses 20 anos, 20 e poucos anos aí que eu sou conselheiro, antes do tribunal do TCM, agora do TCE, eu vejo que muitas das cidades do Ceará, a merenda escolar é a única refeição que o estudante faz. Então, eu entendo que não deva ser suspenso. O município de Fortaleza, e aí eu faço um elogio, ele fez um sistema de distribuição muito interessante. Tá? Eu sei porque eu conheço algumas pessoas que vão lá na escola pegar a merenda escolar para dar ao filho em casa. Isso daí ajuda na nutrição do garoto, porque ele estava indo para a escola. Então, eu entendo que não deva ser suspenso. Esses contratos de merenda escolar, eles devem continuar. Até mesmo porque a verba disso daí não está sendo suspensa. E tem também uma questão que foi relacionada ao coronavírus, que é a Lei Complementar 173/2000. Essa lei, ela excepcionalizou alguns pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal no último ano de governo para que os prefeitos não sejam punidos por coisas que está além da possibilidade deles. Então é bom ficar de olho disso daí, saber o que pode, o que não pode. Essa cartilha, eu chamo de cartilha, né? Esse roteiro, esse manual de orientação que o TCE fez, está lá para dar o acesso, todos podem ter acesso, está lá no site do TCE, inclusive numa posição bem destacada. As pessoas podem ter acesso a isso daí. Eu fiz o roteiro aqui por ele exatamente para alertá-los que é bom que todos tenham acesso, tanto os prefeitos, como os secretários, como principalmente a equipe de transição. Sem querer me delongar muito, até mesmo porque eu acho que era bom que se fizesse um pequeno debate aqui, se me permite, eu queria repetir aquilo que disse. A importância da transição de governo é tão ou mais importante para o prefeito que sai do que para o prefeito que entra. Tenham isso em mente. Eu agradeço a atenção e agradeço mais uma vez ao pessoal do CRA por ter me convidado para dar essa pequena contribuição aqui.